consigo nem lavar a louça. Eu tenho muita dor hoje. A minha bunda tá dormente. Eu não consigo nem ficar em pé. Eu acordei várias vezes de madrugada tomando café. Tá muito frio. A dor é horrível. Simone foi uma pessoa que nos procurou. Ela é uma cliente minha e ela me procurou. E ela vai falar, vou deixar ela falar com vocês para vocês entenderem melhor o processo, certo? Boa noite para todo mundo mais uma vez. Simo, dá boa noite aí para o pessoal e te apresenta Boa para eles para noite, depois a gente começar a sim. conversar. Quero agradecer muito, muito por essa noite, para dizer o quanto foi importante para mim. Agradeço sempre a Deus por ter te colocado na minha vida, porque eu estava no fundo do poço, né? E todo mundo, meus amigos que estão entrando na live, sabe o que eu passei. Eu sou a Simone dos Santos, uma pessoa que adora viver, adora a vida, adora brincar, adora sorrir, mas teve uma época ali que não estava fácil. E uns 3 anos para cá começou umas dores muito difícil. Começou no quadril, depois subiu. Ela é uma dor que a gente não sabe de onde que vem. E hoje eu entendo, sim, da onde que vem. Mas quando eu estava doente, eu não sabia da onde que ela vinha. Então, quem tem fibromialgia acha que é normal. Ah, não, eu vou me acostumar com a dor, vai lá, toma um remedinho que a doutora dá. Enfim, eu tomei muito remédio. Eu ficava dopada, eu ficava só na cama, muita dor, muita dor. E daí foi aí que eu disse: não, chega, eu não aguento mais essas dores, eu vou procurar outra ajuda. Fui na minha médica, conversei com ela. Fiz terapia com psicóloga, me ajudou muito também. Mas faltava alguma coisa que eu precisava tratar. Daí foi aí que veio a Tânia, que me ajudou muito. Muito. Perfeito, perfeito. Gente, quem quer conhecer um pouquinho mais da história da Simone, que não conseguiu acessar, tem aí, gente, no meu feed tem um filmezinho que a gente colocou da Simone com as fotos, com algumas filmagens que ela disponibilizou para mim na época que ela não estava bem. Então, Isso. a nossa conversa hoje vai ser um pouco rápida, como todo mundo sabe, o Instagram nos dá um tempo e depois ele tira a live. Então, gente, convida o pessoal aí, vocês que tem algum amigo que não precisa ser só fibromialgia, quem tem câncer, chama o pessoal aí, quem tem dores crônicas, quem tem dor de cabeça, quem tem coisas, não só dores, mas quem tem uma dor na alma, como tristeza, como angústia, como depressão. Tem um aviãozinho aí que vocês já devem saber como a gente faz. Manda esse aviãozinho ali para a rede de vocês. Chama as pessoas para darem uma olhadinha, para conversar conosco. Se vocês tiverem perguntas para fazer, por favor, vocês podem ir fazendo, digitando, tá? Que conforme a gente vai conversando, sim, eu vou explicando para vocês. Então, antes de tudo, o que eu quero falar? Hipnoterapia é uma terapia que nós usamos a hipnose como ferramenta principal, ok? Eu tinha depressão, ansiedade, quem viu lá, né? Problemas de relacionamentos, problemas de dinheiro. Quem viu a minha história também no YouTube, que é Tânia Hiller, se cadastra lá, tá, gente? Para vocês perceberem e entenderem essa mudança. Eu procurei inúmeras tentativas de ajuda e não consegui.
O pessoal está me pedindo qual a tua formação acadêmica. Eu sou psicanalista e eu fiz vários cursos de formação, tá? Essas formações foram todas na área de hipnose, certo? Eu tenho formação internacional, eu tenho a formação com a Omni, eu tenho formação de gestão emocional. Vocês podem olhar no www.taniahiller.com.br, que está todos os meus certificados lá. As pessoas, só para depois a gente continuar, Simone, as pessoas pedem se cura Covid, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar as explicações então, Sim, eu vou fazer bem rapidinho, depois eu quero que tu fale detalhadamente as dores que tu tinha, ok? Combinado, pessoal? Pode mandando suas perguntas, tá? Que se eu não responder por algum motivo, me chame no direct depois, que com o maior amor eu vou responder para todo mundo, tá bom? Então, eu vou deixar a Simone falar sobre fibromialgia daqui a pouquinho e eu vou falar para vocês. Gente, nós não prometemos cura. Nenhum médico pode prometer cura. A cura, como em todas as lives que eu falo, prometer cura é curanderismo. Curanderismo é crime. O que nós fazemos na hipnoterapia? Transformação. Se vocês querem entender um pouco mais sobre a hipnoterapia, vocês podem procurar lá como eu falei para vocês, no canal do YouTube Tânia Hiller, ou no www.taniahiller.com.br, e lá tem muitas informações sobre hipnoterapia, ok? Como todas as pessoas que chegaram até nas minhas mãos e se transformaram, como eu fui transformada também na hipnoterapia, você precisa ter coisas essenciais na sua vida. Primeiro, o que a Simone falou. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais a dor, eu não quero mais o sofrimento. Chega, eu cansei. Eu quero ter uma vida feliz sentimentalmente. Eu quero ser feliz. Eu quero ter prosperidade financeira. Eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho um casamento lindo como a Simone tem, um filho lindo, uma família linda, um esposo maravilhoso. E o que acontece para mim com essas dores, para mim com esse sofrimento? Primeira coisa, decidir mudar. Gente, eu canso de pegar gente no meu consultório que acha que está indo lá e que vai sair de lá e nunca mais vai ter problema. Vai ter problema sim. Se você acha que você vai contratar um hipnoterapeuta para nunca mais ter problema, você está se iludindo com isso. Tá? Segunda coisa, que eu acho de suma importância, até fiz uma colinha para mim não me perder. Para de botar a culpa nos outros. Para de se vitimizar. Para de se vitimizar. A Simone também vai falar sobre isso. Para de murmurar, ó céus, ó vida, ninguém me ama, porque eu sofro. Gente, todo mundo que está nessa live aqui tem um sofrimento. E se eu pedir para vocês falarem do sofrimento de vocês, a gente vai se comover um com a história do outro. Né, Simone? Mas a gente tem a tendência de se vitimizar. Ok? Então, decidir mudar. Primeira coisa, ter consciência que a mudança é 50% da Tânia hipnoterapia ou com outra hipnoterapeuta ou com qualquer outro tratamento que você venha fazer e 50% é seu. Não terceiriza problema. Você não pode terceirizar problema e você não pode terceirizar dor e culpa. Toma vergonha na cara como a Simone tomou, como eu tomei, assume e queira mudar. Outra coisa que eu vou falar para vocês, coragem. O que a Simone teve? Coragem. O que eu tive? Coragem. O que a Nayara Sericato teve, que foi uma menina que eu transformei, que hoje é minha colega? Coragem. Coragem de enfrentar a vida. Coragem de enfrentar a vida. Tem uma moça aqui perguntando, dica para ter uma família feliz e perfeita. Primeira coisa, ninguém é perfeito. Aquela família doriana não existe, tá, gente? E se existir, vocês podem me dizer qual é a receita que a gente compra. O que a gente tem que fazer, gente? O que é o maior ganho da hipnoterapia? Conhecer a ti mesmo e gerenciar as emoções. Quando a gente gerencia as emoções,
Quando a gente gerencia os nossos entendimentos, tudo muda, certo? E nós precisamos também entender que viver é enfrentar problemas. E dentro da hipnoterapia, o que a gente faz? Para ter uma família perfeita, entender que cada um é um, entender que cada filho é um filho, entender que o esposo ele é uma bênção de Deus para a nossa vida dentro do que nós escolhemos, e que a gente precisa sentar e entender a pessoa, e que não é o caso, não é o que a gente interpreta sobre o que nós vivemos, ok? E uma das coisas extremamente mais importantes que nós podemos ter é uma atitude mental positiva, certo? Com essas pequenas explicações, Simon, por favor, e agora eu vou te dar a palavra, eu vou ficar aqui quietinha, e eu quero muito que você explique para as pessoas o teu sofrimento, como tu agia com a tua família. Se você quiser falar como foi a hipnoterapia, o que tu... Fica à vontade, tá? Então, gente, pode mandar nas perguntas que enquanto a Simone vai falando, eu vou anotando aqui, depois eu respondendo para vocês. Bom, a fibromialgia é uma doença e ela não é frescura, ela existe mesmo. Ela não, para mim, quando eu comecei a sentir a dor e a doutora falou para mim que era fibromialgia, caiu o mundo para mim. Eu disse, como fibromialgia? Eu nem conhecia. Porque eu tinha muitas dores, eu ia nos médicos e eles não achavam nada. Os exames não aparecem nada. Daí tu pensa que tá ficando maluca. A família inteira fica assim, ah, mas será que ela tá fingindo? Será que... Mas não, a dor existe, a dor é horrível, ela é persistente, tu toma tudo que é remédio e não adianta. E, e ela pode dar umas infecções graves, né? Então foi isso que... E eu não podia, por eu ter retocolite, eu não posso usar anti-inflamatório. Então isso também foi o que foi agravando. Eu fiquei 3 anos... Bom, quem me conhece via eu só na cama. E que nem tu falou que eu tenho o vídeo ali. Muito sofrimento. E quando eu comecei a fazer hipnoterapia, que eu comecei a perdoar, que eu me lembro como se fosse hoje, o perdão, para mim foi maravilhoso. Quando eu acessei o sentimento do medo, que eu não sabia que eu tinha uns traumas de pequena, a Simone, coitadinha, coitadinha eu digo hoje, né? Mas hoje ela tá curada. A Simone pequena, correndo de um homem, hoje eu entendo muita coisa, então isso foi libertador para mim, transformou a minha vida. Talvez por eu estar nervosa hoje, eu não vou conseguir te falar para as pessoas o que eu estou sentindo, mas para mim foi libertador. Foi mexer na ferida, fuçar na ferida, mas curar a ferida. É isso que eu sinto. É o que eu sentia, tipo, quando eu chegava na Tânia, eu mexia no balde cheio de roupa suja. É o que eu sentia. Era roupa suja, a minha vida estava uma bagunça de traumas anteriores na minha vida, enfim, quando eu era pequena. E quando eu comecei a ver a luz, eu comecei a ver o sol diferente, eu comecei a ver minha vida diferente, eu comecei a me transformar. E isso fez com que meu marido, meu filho, minha nora, toda a família me visse de um jeito diferente. E hoje, graças a Deus, estou muito bem. O pessoal está falando aqui, ó, Simon, tem muita gente falando aqui que é testemunha de tudo que tu passou, que acompanhou teu sofrimento, tua minha dor. irmã, ela sabe. Quantas vezes ela vinha aqui que eu não conseguia descer uma escada, eu não conseguia... Até para deitar na cama, para mim, era difícil. Era horrível. E o meu trabalho era a minha coisa mais preciosa do mundo. Então, para mim, deixar o meu trabalho foi difícil. Quem trabalhou comigo sabe que eu amava meu trabalho. E eu não consegui trabalhar, me dá até vontade de chorar. Mas, enfim, hoje é outra vida. Então, eu aconselho sempre, né, a se perdoar
e perdoar o outro. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a hipnoterapia. As pessoas estão perguntando aqui quanto tempo leva. Uma sessão leva em torno de 2 horas e meia, até 3 horas, tá? Vamos lá. Tânia, mas eu não entendi o que acontece na hipnoterapia? A hipnose é uma magia? É algo vinculado a alguma religião? Não. A hipnose é totalmente científico, é o estudo da mente, né? Era a E minha quando nós dúvida também, né, Tânia? também a dúvida da Simone, quando a Simone chegou, gente, na hipnoterapia, ela chegou meio que, vou testar a dona Tânia, vou ver como é, vou ver se é bem assim. Será que o preço que ela cobra vale a pena? Será que isso? Será que aquilo? Gente, primeiro assim, eu falei para Simone isso, a gente conversou, acho que foi pessoalmente, eu não lembro. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E quando eu falo pagar o preço, gente, não é só o financeiro, tá? Não é isso. Pagar o preço é entender que eu preciso mudar a minha vida e que é uma escolha minha e que todos os dias nós temos um mar de infinitas possibilidades. Por exemplo, Simone, fala para o pessoal ali. A gente chegava, a gente fazia o atendimento, a Simone ia para casa, a Simone tinha algumas vezes pioras, outras vezes melhora, outras vezes ela queria ficar na cama. Por quê? Porque ela ficava na cama o dia inteiro, de pijama, esperando o esposo chegar, o esposo chegando em casa do trabalho cansado, com uma série de afazeres, tinha que esperar ainda um almoço, uma roupa limpa, porque a dor era muito, desânimo, depressão, fadiga, né? E o que aconteceu? Vamos lá, Simone. Quem que se ajudou a sair da cama? Conta Eu, pro pessoal. a Simone. A Simone teve uma força, porque o primeiro encontro, tipo, ficou meio assim a minha mente. No outro dia eu não conseguia dormir. Muita coisa veio na minha mente. E só que depois eu fui me curando. Eu acho a palavra certa, eu fui me curando aos poucos. Não é fácil, é um dia após o outro, sempre. Mas uma coisa eu posso dizer, eu andei de bicicleta, uma coisa que fazia muito tempo que eu não andava, porque eu não conseguia, porque eu tinha muita dor no meu quadril. Andar de bicicleta, subir um morro, por exemplo, que é uma coisa que uma pessoa normal subir um morro não é, né? Mas a Simone sofria muito para subir um morro. E não só a Simone, muita gente que tem fibromialgia tem essas dores no pescoço, porque é uma dor que vem do crânio, né? Então ela vem e ela vaza com tudo, ela vai por tudo. Então é libertador. Para mim, a minha transformação é Maravilhoso. Gente, maravilhosa. eu quero muito que a Simone, ó, tem um monte de gente falando assim, ó, eu conhecia a Simone antigamente, fibromialgia, vivia na cama com dor. Gente, assim, ó, quando a Simone chegou, depois de uns 3 atendimentos, o pessoal fala assim, Tânia, mas a hipnose, uma sessão já não basta? Sim, pode ser que sim, cada um é um. Pode ser que os teus copos estejam tão cheios que os sentimentos que nós temos que trabalhar são vários. Por exemplo, quem viu o meu videozinho lá que eu falo do cigarro, quem acompanha o meu blog, eu contei para vocês a história do cigarro, que uma sessão eu parei de fumar. Porém, tem pessoas que precisam de mais sessões porque nós somos um mar de sentimentos. 95% sobre o subconsciente, e esse subconsciente é o quê? Emoção pura, tá? E 5% consciente. Quem que eu brinco até com vocês, né, Simone? Quem que é o chefão da máfia aí? Subconsciente. Então é lá que a gente tem que acessar e é lá que a gente tem que ver. Vamos lá. Mas, Tânia, eu não estou entendendo. A mulher que tinha fibromialgia, a mulher tinha dor, a mulher chorava, tinha depressão. Eu não estou entendendo, mas por que a terapia ajudou ela? Rapidamente eu vou explicar para vocês. Na primeira infância, normalmente, é onde a gente acarreta todos os sentimentos, tá? Primeira infância é considerada a barriga da mamãe até os 7, 8 anos de idade. Algumas literaturas dizem que vai até os 10 ou 12. Ok. Lá,
nós não temos uma coisa chamada fator crítico, que é o que é um guarda, como se fosse cego na nossa mente, que peneira as informações. Isso entra, isso não entra. Isso entra, isso não entra. Quando nós estamos na primeira infância, essas informações só entram. Elas só entram. Elas só entram. Certo? Quando nós temos... Como que nós aprendemos? Como que nós aprendemos? Através da repetição. Certo? Simone, escova os dentes. Simone, escova os dentes. Quando criança, né? Simone, pentear o cabelo. Simone, escova os dentes. Hoje ninguém precisa mandar, nem a Simone, nem ninguém, eu acredito, né? Pentear o cabelo, escovar os dentes, que a gente já sabe que a gente tem que fazer, ok? Aonde está guardado isso? Essa informação no subconsciente. Tanto que a maioria das pessoas aqui, tenho certeza que fazem uma escovação dentária. Vocês não ficam lá, escova, e agora o creme dental. Não, tu vai lá, tu escova os dentes, tu fica pensando lá que tu vai fazer um trabalho hoje, tu atende o celular, tudo. Isso vem de uma informação subconsciente. E a outra forma que nós geramos as emoções impactadas é o forte impacto emocional. E quando nós temos o forte impacto emocional, começa as besteiras. E não é o que acontece, mas é como interpretamos aquilo. Talvez, por exemplo, assim, eu tive, como eu falo para todo mundo, a minha infância inteira eu vi meu pai o quê? Bebendo, tendo mulheres, amantes, sendo agressivo, né? Eu falo esse exemplo para todo mundo. A minha mente entendeu como que o homem certo era aquele que trazia esses sentimentos. O que eu fiz com isso? Tudo que eu procurava, daí passa a ser energia, que eu depois explico melhor para vocês. Eu achei que o homem ideal era o quê? Aquele. Então, eu fiz isso para essas informações. Como a Simone fez uma defesa no subconsciente dela, que com dor ninguém poderia se aproximar. Teriam pena, coitadinha, vem cá, Simone. Criou o quê? O vitimismo, né? As dores faziam com o quê? O ganho secundário. Depois ela vai falar ali para vocês, tá? E o mais interessante, daí tu vai me dizer, então, Tânia, tá bom. Então, toda a tua família, ou todas as pessoas que viram um pai que bebeu, uma mãe que isso, que aquilo, então todo mundo é assim? Não. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, e ela, o que o subconsciente dela fez? Encontrou um homem oposto ao meu pai, que não bebia, uma pessoa que sempre acompanha ela em todas as atividades, uma pessoa parceira, um homem carinhoso. Então, a mente dela fez o que para esse relacionamento? Isso aqui. Isso que eu quero falar para vocês não é o fato, mas é o que interpretamos sobre o fato. Quem não leu o meu e-book, gente, tem ali disponível à venda o e-book que eu conto das histórias da hipnoterapia. E ali eu falo de atendimentos que eu fiz, inclusive, com irmãos. E se eu não soubesse que eles eram irmãos, 3 irmãs, eu diria que são de famílias diferentes. O mesmo acontecimento, as 3 pessoas interpretaram o subconsciente de forma totalmente diferente. Ok? Simo, conta para eles como é que foi o processo da hipnoterapia para ti, por favor. Gente, vocês estão ouvindo? Manda uns coraçãozinhos para nós, para a gente entender direitinho que tá tudo bem. Pode falar ali para nós, Simone, como é que foi o processo da hipnoterapia, por favor? Desde o começo, eu vou entrar na 10ª, que eu tô bem triste, que eu acho que eu vou fazer de novo, mas eu não vou precisar, mas eu tenho... Mas desde a primeira vez, foi um processo assim. A minha mente começou a aceitar. Vamos supor, eu não sei te explicar para eles, né, Tânia? Mas eu quero dizer que desde o começo, como eu já queria a minha transformação, quando a minha mente já estava se acostumando. Por exemplo, quando eu sinto medo, é diferente do que quando eu sentia o medo antes. A minha mente, ela tá muito mais... Um exemplo que eu vou dar, que eu muito tempo atrás eu não conseguia falar no microfone, por exemplo. Eu consegui falar no aniversário da minha filhada de 15 anos no microfone.
E eu falei, não sei assim da onde que eu tirei as palavras, não tinha escrito nada, falei do meu coração. Então, isso para mim também é libertador. Para mim também a hipnoterapia ajudou isso. Na minha insegurança, que vinha também, né? Veio um dia, eu acessei o sentimento da insegurança e eu fiquei pensando, eu não vou mais ser insegura. E não sou mais insegura. Para estar aqui fazendo uma live também, para mim é grande coisa. Para mim, fazer hipnoterapia mudou isso também. Na minha vida mudou muito. E eu não sei Perfeito. te explicar porque lembra que quando eu te falava da confusão mental, que muitas Uhum. vezes vinha. Eu lembro que quando vinha essas coisas assim, que eu ficava pensando do que vinha, e hoje eu entendo que aquelas coisas que passou lá quando eu era pequena, toda hora vem, né? Me provocando. Mas hoje tá bem mais. Eu consigo lidar com os sentimentos. Todos. Não só, Perfeito. não só Perfeito. coisas Agora vai ruins, ser né? As você coisas boas para também. fazer uma explicação, Simo, sobre isso. Tem gente me mandando aqui mensagem no direct que tá travando a live. Tá travando a live, gente? Vocês estão assistindo direitinho? Tá tudo certo? Se, ou qualquer coisa, só vai avisando aqui mesmo no chat que a gente vai arrumando, tá bom? Manda coraçãozinho, manda tá tudo certo. Isso aí. Gente, então, a Simone falou uma coisa muito importante que eu até havia esquecido que eu queria explicar. Nós temos todos os sentimentos dentro da gente. Esses sentimentos são nossos. Então, na hipnoterapia, você não vai arrancar sentimento nenhum. Por exemplo, vamos lá. Raciocina comigo. Medo, tá? Se eu falar para vocês agora, pega uma faca e enfia no peito ali onde vocês estão. Vocês não vão fazer. Por quê? Porque o medo da morte, o medo que vai prejudicar, o medo que vai ter alguma coisa, faz o quê? Faz com que você não pegue essa faca e enfie. Ou se eu disser, vai para o parapeito da janela, agora, abre a janela e se joga. Se joga, certo? Vocês vão fazer? Não. O medo vai fazer com o quê? Não, não vou ir. Tu quer se jogar, Tânia? Vai você, sua louca. Eu não vou. Eu não vou ir. Tu entende? Por quê? O medo, nesse momento, ele vai te proteger. Ele vai dizer, opa, Simone, peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Se tu se jogar agora da janela, tu pode te machucar, tu pode quebrar alguma perna, algum pescoço e tal. Não vai fazer. Então, o medo equilibrado, nota 10. Certo? Qual é o que a Simone está falando aqui? O medo, ele existe. Claro que ele existe. Mas o medo excessivo, o pico do medo, onde te gera emoções que te gessa, aí ele não tá certo. Nós somos dualidade, amor e ódio. Alegria, tristeza, certo? Vocês têm que entender que tudo dentro da gente, todos os sentimentos, ele tem um parzinho lá, certo? Todos os sentimentos têm um parzinho lá. E o que a gente tem que fazer? Equilibrar. E o que a Simone entendeu? Simone, continua tendo problemas na tua vida? Não. O que Eu consigo acontece? resolver as coisas. O problema excessivo que tu olha hoje, o que antes tu fazia como, nossa, meu Deus, né? Hoje tu olha e, ok, como é que eu vou gerenciar isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, isso aqui eu vou resolver de tal forma. Isso aí. Gente, chorar a gente pode? É claro que você vai chorar. É óbvio que você vai chorar. As pessoas me questionam muito assim: ah, mas é quando eu lembro, quando alguma coisa eu choro. Eu também choro. Vocês acham que não? É claro que eu choro. Eu choro quando eu sinto saudade, perdi meu pai, perdi pessoas queridas da minha vida. Eu choro, é óbvio que sim, quando eu sinto saudade. Mas aquilo não me sufoca mais. Não contribui mais para uma depressão, não contribui mais para uma angústia. E o que a gente faz, na verdade, em hipnose? É uma reprogramação mental. A gente vai lá, acessa o dia que deu o problema, na primeira infância, fala com aquela criança e a gente faz o que, Simone?
O perdão. Pega ela no colo. Conta, então, como é que foi emocionante você. Conta para eles Foi muito como é que lindo, foi foi. emocionante. Eu amei, amei, amei. Foi, nossa, a Simone, pequenininha, com 4 aninhos, eu peguei ela, botei. A princípio, foi para mim foi muito difícil, porque ela corria no mato de um homem que queria que ela pegasse os órgãos dele, enfim. E isso para mim não era, eu não me lembrava disso. Só que e com a hipnoterapia, com o tempo eu fui me lembrando. Eu lembrei do nome dele, eu lembrei que ele era amigo dos meus irmãos, eu lembrei tudo, veio tudo na minha mente. Porque para mim perdoar ele, eu perdoei. Ele não faz mais parte da minha vida e da minha história. Então essa menininha que estava sofrendo, eu peguei ela no colo com todo o meu amor e meu carinho e cuidei dela. E ela tá curada. Então, somos uma criança interior e essa criança sofreu. Onde a gente teve os picos? Na primeira infância. Por exemplo, hoje, se a Simone passasse pela mesma situação, ela saberia se cuidar, se libertar, ela saberia como agir. Mas a criança é inocente. A criança, ela não sabe. A criança, ela não entende. E como a gente interpreta, tem uma moça aqui falando, e o rato? Como é que ficou o rato, Simone? Conta para o pessoal. Eu gostaria que tu contasse Eu para as contei, tu pessoas sobre sabe o rato. que as pessoas, hoje eu posso contar, antes eu tinha, né, eu não contava para ninguém, mas hoje eu posso contar que eu não tenho exatamente né, se foi com 9, com 10, enfim, eu não lembro, mas a minha mãe tinha um namorado, e esse namorado tentou. Não, ele não. Como diz que o abuso, mesmo no toque, já é abuso, né? Sim. Ele me abraçou com o peito cabeludo dele, de costas em mim. Até hoje, graças a Deus, eu tô curada. Mas se eu ver um rato, eu lembro do pelo, que hoje eu entendo que é o pelo dele que encostou em mim, o cheiro. Quando eu comecei a fazer a hipnoterapia, um dia eu estava ali, eu lembrei até do cheiro que aquele homem tinha. Então, Deus o livre, né? Então, eu acho assim, a hipnoterapia resolve coisas que tá lá, muito lá no fundo, muito... E graças a Deus, para mim, resolveu. Então, como a mente interpreta, gente, é uma forma diferente de uma pessoa para outra, certo? E como ela interpreta, ela quer te defender. No caso da Simone, o que ela fez? Como a Simone teve um sofrimento muito forte na infância, né? Que depois vocês podem até chamá-la no direct, se vocês quiserem saber mais, porque nosso tempo aqui é muito curto. Ela teve uma infância complicada, uma infância difícil, né? Uma infância sofrida, certo? Aí teve esse abuso desse namorado, né? Da mãe. Como que a mente da Simone interpretou tudo isso? Eu preciso me defender. E a mente da gente, ouçam bem o que eu vou falar para vocês, ela é totalmente imparcial. Para ela não existe meio termo, ela precisa criar uma defesa. E o que ela fez? Mando dor. Quando eu tiver dor, que eu estiver sofrendo, gemendo, triste, as pessoas não me encostam, ou nenhum me encosta para me fazer sofrer. E o que acontece? Vai passando coisas na vida com o passar do tempo que só vão fazendo isso ficar mais e mais e mais reais dentro do subconsciente. Então, a gente precisa cada vez mais se defender disso, né? Então, o subconsciente nos defende. Só que a forma que ele interpreta o fato é que a gente não sabe, então não dá pra gente subestimar. Por exemplo, a Simone teve uma série de coisas que fez com que ela tivesse dores, porque o subconsciente não aguentou mais tristeza, dor. Quais os sentimentos que tu acessou mesmo, Simone, na Foi hipnoterapia? medo, raiva, confusão mental, insegurança e perdão. Veja bem,
Então, talvez outra pessoa que tenha fibromialgia não tenha nada a ver com os sentimentos que a Simone trouxe. Cada um é um. Somos seres únicos. O mais importante disso tudo, e eu até falei para Simone que eu estou muito feliz de fazer essa live com ela, porque ela precisa contar essa história para as pessoas. Ela tem que honrar a história dela, como eu honro a minha. Quando eu falo da minha dívida milionária, quando eu falo que eu tive relacionamentos abusivos, quando eu tive tudo isso, como eu interpretei o que era um homem na minha vida, como eu interpretei a minha vida financeira, o que era família, tudo são o quê? São todas as crenças que são colocadas para nós. A maioria das pessoas que me procuram são pessoas que têm alguma dor, como fibromialgia, câncer. Eu trato muitas pessoas que têm câncer e elas não veem outra alternativa senão entender o que está lá dentro e trabalhar todos os sentimentos que não estão legais, né? E o que a gente faz? A gente ressignifica. Uma das bases de ressignificar é perdoar e é entender. Só que, gente, eu volto a falar para vocês. E a Simone vai falar para vocês. E podem perguntar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam que eu leio aqui para Simone. Gente, é fácil? É fácil, Simone? É fácil acessar as dores da gente? Não. É dolorido, mas depois é bom. O que eu falo para as pessoas? Tem muitas pessoas que me procuram e dizem, ai, e se vier aquela cena que eu tanto tenho medo, tanto... Deixa vir, porque vai ser a última vez que ela vai vir. É libertador. É libertador. Deixa acessar, vamos perdoar, vamos trabalhar. Eu tô vendo muita gente entrar aqui na live, tá? E infelizmente já veio conversar comigo, já fez hipnoterapia comigo, e a maioria tem problemas de abuso sexual. Não só mulheres, como homens, que foram abusados. E como a mente interpreta isso, é delicado. E a maioria das mulheres que foram abusadas sexualmente procuram manter o homem distante, um relacionamento distante. Outro detalhe, mulheres que são muito fortes, mulheres que são super-heroínas, mulheres que são a Mulher Maravilha, procrastinam felicidade e casamento. Quando a gente é muito forte em algumas coisas, a gente procrastina também. A Simone era frágil. Então, ela tinha o esposo que cuidava muito bem dela, que cuida, aliás, né? Muito bem dela. Porém, ela estava fragilizada e ela entendeu o quê, Simone? Que o frágil nunca ia fazer tu sair, tu nunca mais ia perder nada, né? E que tudo ia ser de uma forma diferente. Eu Conta pras dormia, pessoas. Tânia, até às 10. Hoje, 7 horas, eu tô acordada. 7h30, eu quero viver. Parece que eu perdi o tempo, perdi muito tempo. Eu tenho que fazer as coisas assim, porque a hipnoterapia me fez ter a minha vida de volta. É isso que eu sinto, ter a minha vida de volta, ter o meu sorriso. Que coisa. Gente, vamos combinar, existe coisa melhor. Então, eu falo para você assim, eu fui uma Simone também, quem sabe a minha história que acompanhou, quem não acompanhou, se quiser ver no meu canal do YouTube, tá, gente? Eu também tive depressão suicida e a primeira vez que eu tentei um suicídio foi com 10 anos de idade. O que uma criança com 10 anos de idade entende como vida ou morte, eu tô falando para vocês. E eu pude ressignificar toda a minha vida. Continuam acontecendo problemas na vida? Claro que sim, mas como eu interpreto eles, para mim já não são tão problemas assim. E quando eu percebo que eu deixo alguma coisa impregnar, o que eu faço? Eu vou lá e luto e falo, não, Tânia, para lá, vamos mudar, vamos transformar isso, tá? Então, assim, a hipnoterapia, o que a gente trata na hipnoterapia, gente? Tudo que tu possa imaginar. Porque tudo é somatização de sentimento. Como assim? Tudo. Corpo e alma têm que andar juntos. Nós somos corpo
alma e espírito. Então, corpo, cuidar do corpo, né? As coisas básicas, né? Quem não pode comer muito açúcar, deixa do açúcar, o sal, enfim, né? Alma é o que a gente cuida na hipnoterapia. Quais os sentimentos que te atrapalham? Ódio, medo, raiva, enfim. E espírito, acreditar. Não tô aqui para defender religião nenhuma, mas acreditar que tem um Deus acima de tudo, um ser superior, e que é o dono da vida, e que nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. E hoje, Simone, eu vejo assim, gente, a Simone me assustou quando ela entrou no meu consultório pela terceira ou quarta vez. Eu fiquei pasma, acho que a Simone lembra. Eu não troquei uma palavra, só ouvi ela falar, falar, falar. Para mim, não era a Simone de que veio se arrastando, com dor, chorando, mal, que não conseguia sentar direito na cadeira. Tu lembra da minha cara, Simone, Eu como eu lembro. fiquei? Acho que foi o quarto encontro nosso. Quando ela entrou, gente, na porta do consultório, eu fiquei assim. Quando ela sentou, eu não conseguia falar. Eu falei, tu tá me dando medo. Eu até brinquei com ela, você tá me dando medo, porque aquela mulher veio diferente. Ela era uma coisa tão diferente do que eu conheci. Ela queria vida, ela sorria, ela queria falar, ela queria contar da família maravilhosa que ela tem, do esposo maravilhoso, do filho, da nora. E a gente tem sede do quê? De falar para todas as pessoas como a gente transformou a nossa vida, né? Gente, então assim, ó, mais uma vez eu falo para vocês, se vocês quiserem conhecer melhor essa ferramenta, que é a hipnose, me chamem. Problemas de relacionamento, eu tenho ajudado inúmeras pessoas. E eu falei que o ano passado eu ganhei um presente de final de ano e agora eu ganhei outro. Eu vou contar para vocês qual é o presente. O ano passado eu atendi uma senhora que foi abusada sexualmente, que está lá no meu e-book, que eu conto os detalhes. Quem quiser esse book me chama no direct aí que eu mando para vocês o link. Que eu conto, essa senhora foi abusada sexualmente pelos irmãos, pelos primos, pelo tio, enfim, por inúmeras pessoas. E ela não queria mais saber de homem, ela não queria saber mais nada da vida dela. Homem era significado de tudo que possa ser mais ruim na vida. E quando nós ressignificamos, trabalhamos, que nem todo mundo era aquilo, e que alguma programação que estava dentro dela... Gente, Tânia, tu tá defendendo os abusadores? É claro que não, né? Eu tô falando para vocês que a gente libera o perdão para quem? Pra gente, né, Simone? Quem que tem que perdoar? A gente, para viver quem? Melhor pra gente. E ela me deu um presente no final do ano, me mandou uma foto que ela tinha começado a namorar, eu digo que foi meu presente de 2019 para 2020, vendo aquela mulher com mais de 60 anos, que não tinha deixado nenhum homem mais na vida tocar nela, tá namorando. Ai, que bom. E agora eu ganhei outro presente, que foi uma outra moça que eu atendo, que também tinha problemas seríssimos de relacionamento. Uma moça linda, uma empresária maravilhosa, que também foi abusada, também assistia muitas brigas do pai e da mãe, ela tinha uma imagem de homem muito perverso, conscientemente estava tudo resolvido. Quando a gente começou para ir para hipnose, o buraco era mais embaixo, o negócio estava muito terrível. E ela me mandou mensagem essa semana também, e toda feliz, né, que está num relacionamento já há alguns meses, que já vão partir para algo mais sério, e enfim, né, que tá muito bem. O que acontece? A gente precisa resolver. Só que, gente, eu vou falar mais uma vez para vocês, tem muita gente que vem com mimimi. E se, para com esse se e se, só transforma a tua vida e vai viver. Como a Simone. Simone, conta um pouquinho para o pessoal como é que foi assim o processo. Conta para eles, dorme, não dorme. Conta um pouquinho sobre a hipnose para eles. Muita gente me pergunta, né? Mas não dorme. A gente vai na escada. Muita gente pergunta se tem a escada, sim. Tu fecha o olho. Eu, para mim, fico melhor com o olho fechado.
Tem gente que faz com o olho aberto, né, Tânia? Sim, sim. Eu faço com o olho fechado e eu não sei explicar, mas agora eu consigo, até eu fechando o olho agora, eu consigo me hipnotizar, vamos dizer assim, porque é tão forte para mim, foi tão bom que eu só fechar o olho aqui eu já consigo. Então, é um processo assim, que você não dorme, você não fala segredo, não é segredo que você vai contar, você não vai. O que você quer falar, você vai falar. Mas o que está te atrapalhando? Eu acho que. E vem tudo na mente. Tu não precisa ficar procurando, vem. Ah, eu vou pensar lá quando eu estava com 1 ano de. Não, tu não vai pensar. Vem, na tua mente vem. Então não tem segredo, é uma coisa que acontece naturalmente. E é um dia após o outro, E né? isso é fantástico. Olha só, eu atendi uma moça sábado, não sei se ela tá aí na live, mas enfim, não vou falar o nome dela, mas ela, compulsão alimentar. Olha como a mente da gente é danadinha. O subconsciente detesta gastar energia. Então tá ruim, mas tá bom para ele. Não sei se vocês entendem. O subconsciente tá ruim, mas tá bom. Por quê? Porque ele quer ficar lá. Ele tá bem do jeito que ele tá e ele quer permanecer com aquilo tudo que a gente ofereceu para ele. Ok. E essa menina, essa moça, veio fazer para compulsão alimentar. E ela falou: não, Tânia, mas eu acho que eu sei o que que é. É que uma vez, lá na rua que a gente morava, tinha uns fios que dava curto-circuito. Determinado horário sempre dava curto. E lá num determinado dia, a família era muito pobre, não tinha condição financeira, e a mãe tinha ganho um dinheirinho, ela estava fazendo um alimento diferente, e aquilo, ela lembra do cheiro do alimento, e acabou o gás. E a mãe dela pediu para ela ir até a venda, porque era aqueles botijão de 3 quilos, bem pequenininho, né, que eu tinha dinheiro para comprar na época, era aquele lá. Pediu para ela ir até a venda, porque senão ela não ia poder terminar a tal da janta, que estava cheirando muito bem. Quando ela foi pegar o botijão, quando ela tá saindo da venda lá do mercadinho, dá o tal do curto. E ela não sabe se o que aconteceu, se o cara que estava dirigindo na época, acho que era um Opala que ela me falou, não, arrastou ela pela avenida junto com o botijão. E a única coisa que ela lembrou sendo arrastada por aquele carro, ai meu Deus, a comida da minha mãe, eu não vou conseguir provar a comida da minha mãe. Olha só, como é que é? Tá travando? Oi, gente. Travou? Para mim, não. Oi? Tudo bem? Deu uma travadinha, amor? Só para mim agora. Voltou? Vocês estão me assistindo ou só estão vendo a Simone? Eu tô te vendo. Deixa eu ver aqui. Para mim tá bom. Vamos lá. Então, foi arrastado essa menina e na hora que ela estava sendo arrastada por esse carro na avenida, ela só lembrou assim: ai meu Deus, a comida da minha mãe, eu não vou poder comer. E agora, quando vai ser a próxima vez que eu vou comer? Ela não lembrou, gente, que ela estava sendo arrastada, não lembrou de nada, ela lembrou da comida. Conscientemente, ela trouxe isso para mim. Outra coisa que ela trouxe conscientemente falando, que como eles eram muito pobres, quando vinha doação, alguma comida, ela queria comer, 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 comer. Eu falei, beleza, tudo bem, tá tudo bem. Fomos para hipnoterapia, fomos para lá acessar o subconsciente, e o que aparece? Nada do que ela trouxe. Subconsciente, quando ela fecha os olhos e eu peço para ela, vai até o primeiro dia que você sentiu a compulsão alimentar. Ela vai para 2 cenas. Uma cena onde ela morava com uma tia, ela e um irmão, e a tia, quando ela fazia aquela galinhada com polenta, que faz muito aqui na nossa região, né, Simon? Ela botava frango e ela adorava a coxa do frango, né? No ensopado.
E quando essa pessoa botava a coxa no prato, a tia ia lá e tirava e dava para os filhos. Aí, digamos, botava o pescoço para ela comer. E aquilo entristecia ela. Outra cena que ela foi, que essa mesma tia fazia pão e ela comia, 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 e a tia dela falava para ela que não aguentava mais ela fazer tanto pão, não aguentava mais ela cozinhar tanto pão e aquela menina comer tanto. O que o subconsciente nesse momento entendeu? Eu, quando tiver pão, eu preciso comer, 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 comer. Olha bem, gente, conscientemente a gente justifica tudo. Porque o poder que a gente tem é de justificativa para não mexer no subconsciente, porque o subconsciente, ele é da paz. Ele não quer fazer nada para sair da zona de conforto. Para ele tá tudo bem. Então, conscientemente falando, ela já trouxe as respostas para mim. Tânia, olha, eu acho que foi aquele dia do botijão de gás, porque eu lembro que eu fiquei com o cheiro da comida, tal, foi tal. E na hora do subconsciente, na hora de hipnose, não veio nenhuma das cenas. O que acontece? O subconsciente manda informações justificativas, como para as pessoas que bebem. Como assim, Tânia? O subconsciente manda uma justificativa. Por exemplo, eu não quero mais beber, né? Estou fazendo um tratamento. Um exemplo para vocês, tá, gente? Aí eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansada com esse calorzinho. O que vem no meu subconsciente? Bebe, bebe, bebe. O que o meu consciente fala? Não. Aí ele dá mais uma cutucada e manda uma justificativa pro meu consciente. Só mais hoje, tu merece. Tu trabalhou tanto, tá tanto calor, tá quente. Vai lá, abre uma latinha de cerveja, ou, sei lá, e toma. Desculpa. Por quê? Porque o subconsciente, eu costumo falar que ele só sabe uma trilha. E ele precisa ir e vir naquela trilha que ele conhece como verdade. Vocês estão entendendo, gente, o que acontece na hipnoterapia? A gente acessa sentimentos. Tem um outro que eu quero comentar contigo, Simone, que esse não está no e-book, porque foi um atendimento recente também do empresário, aqui de Caxias do Sul, que ele teve muito dinheiro, muitas empresas, e ele sempre consegue muito e perde, consegue muito e perde. Quando a gente vai, eu acho que eu citei isso na outra live passada, quando a gente vai para o subconsciente, o que acontece? Medo. Qual é a palavra? Ele nem terminou de descer a escada, muitas vezes eu digo para a pessoa fechar os olhos e pegar um veículo, e ele começou, medo, 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 e ele dizia, a Tânia tentava dizer que não, mas parecia que alguma coisa me dizia para falar medo, 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 medo. Quando a gente vai para o primeiro dia que ele sentiu esse medo, ele e a irmã brigavam muito. E a mãe, provavelmente cansada daquela situação, falou assim, vocês estão brigando? Então agora eu vou embora de vez, eu vou deixar vocês aqui sozinhos, eu nunca mais vou voltar. Para uma criança de 3 anos, isso é um forte impacto emocional. Aí, o que ela pega? A bolsa dela, abre a porta de casa e sai como se tivesse ido embora e se escondeu para eles levarem um susto. Você imagina o desespero dessas crianças nesse momento. O que a mente dele gravou? Que sempre quando existia alguma discussão, sempre quando existia alguma coisa, existia o medo da perda e ele ia perder. O que a mente dele fazia? Ele perdeu. Por quê? Porque é o único caminho que ela conhecia. Para vocês pode parecer absurdo, mas é assim que acontece, infelizmente. Tu quer dar algum exemplo, Simone, dos teus acessos de subconsciente que tu acha relevante para contar para as pessoas? Alguma coisa que tu viu, que tu sentiu? Das minhas dores, por exemplo, que eu lembro que a primeira vez que tu me disse para mim olhar para a luz, até hoje eu olho. Lembro um dia que eu estava com dor, foi o segundo dia, eu acho. Eu te mandei uma mensagem, ai, Tânia, tô com dor no meu pescoço, eu limpei a casa, enfim. Daí tu me disse assim, calma,
eu me lembro como se fosse hoje. Tu me disse, está tudo bem. É como se fosse, pode acontecer. Tipo, né, a segunda sessão. Só que, e, tipo, eu tava ainda muito eufórica e não tinha falado de repente, enfim, tudo, não sei te explicar. Mas eu lembro que eu olhei a luz, uma luz que essa luz é minha, eu não tenho mais dor. Então, isso para mim foi o que mais me marcou na hipnoterapia. A luz, a dor que a luz tá lá no fundo e a dor foi para lá. E ela tá lá. Não vem mais. E manter o quê? Atitude mental positiva. A Simone já Positiva. está há algum Sim. tempo sem as medicações fortes, né, Simone? Sim. Não consigo mais tomar. Eu tomava tramadol, eu não posso nem ver mais, nunca mais tomei, desde que comecei o tratamento. O Velija, que eu tomava 60 mg, também não tomo mais. Então, e assim, ó, eu tenho consulta com a minha médica final do mês, no dia 18 eu tenho. E ela não sabe disso, sabe? Porque eu não consegui mais consulta com ela, porque por causa da pandemia e tal, ela não. Só que eu acho que ela vai ver tanta transformação em mim, que ela vai dizer, tu não vai mais precisar tomar, porque eu não tenho mais dor, por que que eu iria tomar mais remédio? Não precisa, né? Então, E eu na tô... verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Simone parou de tomar medicação, mas o que a gente sempre aconselha dentro do consultório, né, Simone, é consultar o médico. Claro. A Simone parou e Mas eu provavelmente mandei ela um vai. WhatsApp para ela, eu avisei. Daí ela disse que ia diminuir para 30 mg. Então, é isso que está acontecendo. Não parei assim total, né? Mas o tramadol que eu tomava direto, nunca mais tomei. Muito bem, muito bem. Olha só, gente, tá quase acabando a nossa live, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês bem rapidamente. Quem seguir o meu canal Tânia Iller no YouTube, se inscrever e mandar um print para mim no direct vai receber um presente no e-mail, tá? Quem Opa! se inscrever no meu canal Tânia Iller lá no YouTube e mandar aqui no direct para mim um print, vai receber o presente. Outra coisa, na outra live de semana passada a gente distribuiu alguns presentes também, tá? Como houve eu precisei mexer algumas coisas no site, onde a gente manda todos os e-mails com os presentes juntos. Agora essa semana a gente está enviando. E quem for lá se inscrever em Tânia Iller, mandar para mim um print que se inscreveu, vai ganhar também um presente no e-mail. E de final de ano, essas mesmas pessoas vão ganhar um outro presente especial que eu estou preparando para vocês, que são meditações guiadas em um e-book, que se vocês fossem comprar, seria uma coisa bem, bem carinha, tá? E vou mandar o e-book também para quem quiser ler. Então, Simo, antes que encerre a nossa live, que tu sabe que o Instagram nos corta, né? Não tem como a gente protelar. Essa live vai ficar salva. Eu vou editar para vocês, a minha maravilhosa Marina e a Sara vão editar para vocês e a gente vai colocar lá no meu canal do YouTube também. Eu vou mandar para Simo, para ela mandar para vocês. Se vocês souberem de pessoas com dor, gente, procurem, me chamem. Tem ali o meu telefone de contato também nas minhas redes, pode me chamar. Se eu demorar um pouquinho para responder, mas em seguida eu vou responder também. Eu vou ter outra live com a maravilhosa, não sei se ela está presente, a Lucélia, que é uma advogada. Gente, ela é na terça-feira, dia 15, se não me falha a memória, eu vou ter uma live com ela falando sobre projeção de futuro e sobre 2021. Que, olha, gente, vai estar muito legal, vai estar muito legal. Ela é uma moça top, tá? Ela é de outra região e ela vai falar para vocês também como ela projeta. Ela é advogada, mas ela vai falar para vocês como ela projeta a vida dela, certo? Vocês vão amar. E dia 17 nós tínhamos uma palestra devido ao coronavírus, né? Infelizmente a palestra foi cancelada, mas também eu vou fazer uma live com um coach, tá? Com o Rodrigo. E vocês também vão poder participar e tirar suas dúvidas, certo? Simone, você quer Dia que falar vai mais alguma ser? coisa?
a live. Isso. Dia 17. 15 com a Lucélia e dia 17 com o Rodrigo. Tá? Mas eu vou estar informando nas minhas redes sociais, porque infelizmente foi cancelada a palestra presencial, tá? E nós vamos fazer uma imersão, gente, no dia 15. Eu vou fazer com a minha... Aliás, ela me convidou e eu fiquei honrada com o convite dela. A gente vai fazer uma imersão também para projeção futura, para a gente visualizar nossos sonhos. A hipnoterapia não trata só de problemas, mas ela também trata de concursos, de sonhos. É uma reprogramação mental, certo? Simo, qual o recadinho que vocês querem dar para o pessoal? O que tu quer falar para esse povo lindo? Tá mandando parabéns. Gente, o parabéns é para Simone. A gente, aplaude a Simone porque, como outras pessoas decidiram transformar a vida, a Simone também. Tem muita coisa para melhorar? Sim, porque nós estamos vivas e todo dia tem coisas novas e nós temos um emaranhado de emoções e tá aí. Mas é como a gente está passando. Então, parabéns para Simone. Eu fico sem palavras, porque isso é um presente para mim. É meu trabalho, me formei para transformar vidas. Mas quando acontece, como aconteceu com a Nayara, como aconteceu com a Simone, como aconteceu com várias pessoas, isso para mim não é o meu presente de Natal, é um presente de final de ano, é meu presente de vida, é meu presente de Páscoa, é meu presente de tudo. O que tu quer falar para o pessoal, Simo? Eu quero dizer que depois que eu comecei a fazer hipnoterapia, parece que eu quero ajudar as pessoas muito mais do que eu sempre quis ajudar, a entender, até parece que quando eu olho a pessoa eu já digo, ai meu Deus, açaí precisa fazer hipnoterapia. Mas eu não vou, né, ser tão chata assim dizer, mas é batata, né? Eu olho para a pessoa e eu já digo, meu Deus, açaí precisa fazer hipnoterapia. Porque eu vejo como eu estava. Então, eu me espelho, né? Eu olho, eu digo, essa aí precisa. Então, eu acho que, para mim, mudou muito a minha vida. E tu é muito especial. E como eu já te disse, que eu vou te levar para sempre na minha vida. E te amo muito. E eu amo meus amigos também que estão mandando aí beijinhos. E vamos lá. Muito Isso obrigada. aí. Maravilhoso, maravilhoso. Como eu disse para vocês, 50% é meu, a minha técnica, os meus estudos, e 50% é de vocês. Todo mundo existe a possibilidade da mudança, sim. Para mim existiu, estou aqui recuperando a minha vida. Para Simone existiu e eu sei que para inúmeras pessoas pode existir. Decida mudar a tua vida. Decida a transformar. Tenha uma atitude mental positiva. Para de terceirizar problema, para de mimimi e para de vitimismo. Honra a tua história. E o que a Simone está fazendo? Ela está tendo vida, ela está honrando a história dela. O que muitas vezes envergonhava ela está querendo levar para as pessoas. A gente vai viver. O tempo está acabando, a gente está na fila invisível da morte. Quando gritar a senha, tu não tem como passar adiante, não. Então vai viver, vai ser feliz, vai resolver os problemas, vai entender que somos pessoas diferentes, cada um é um. Cada ser humano é um ser humano. Luta pelo teu sonho. O teu sonho, Simone, não vai ser o meu não vai ser o teu. Mas não quer dizer que o teu sonho não tem importância. Claro que tem. Então, decida transformar. Decida ser feliz. Decida ressignificar sentimentos que te fazem mal. E, acima de tudo, né, Simone, perdoar. Como perdoar um abusador, né, Simone? É difícil. Mas quando a gente entende que o perdão não é para ele. O perdão é para quem, Simone? Foi para mim e é para mim. É para ti. É para você olhar o mundo. É para você ver as coisas diferentes. E é para você entender que você é um ser humano perfeito e que o dono da vida deu para ti mais uma oportunidade de vida. Uma das perguntas que a Simone fez um dia para mim no consultório, vamos ver se a Simone vai lembrar. Um dia a Simone me olhou e falou assim: Tânia,
Será que um dia eu vou ter esse entendimento que tu tem? Será que um dia eu vou estar equilibrada emocionalmente? E o que que eu respondi para Simone? Calma, que tudo vai ter seu tempo. E o que que a Simone veio acho que foi na última sessão, né? Simone conversou. Nossa, Tânia, agora eu entendo. Quando a hipnoterapia fala em gerenciar emoções, e quando você gerencia as emoções, o que que acontece? O que os outros dizem ou deixam de dizer, Não importa. não importa. Como tem muita gente que duvida que a gente passou por tudo que a gente passou, né, Simone? Muitas pessoas olham e julgam, ah, Simone, nem tinha dor nenhuma, tava ali se fazendo, olha, marido perfeito, filho perfeito, vida perfeita, vai esfregar um tanque de roupa ali, vai lavar roupa, né? É isso aí. Só que só quem passa sabe o sofrimento que é. Só quem vive sabe o sentimento que é e a dor que é. Tem gente me perguntando de onde eu sou. Sou de Caxias do Sul, atendo online para as pessoas que são de fora, atendo inclusive pessoas da Europa, da Alemanha, da Espanha, da Índia, da China, tá? Então, se você não é de Caxias e quer um atendimento, pode ser online também. Presencialmente, eu atendo algumas vezes em Garibaldi, é uma vez por semana, mais ou menos, a cada 15 dias. É uma cidade aqui na Serra Gaúcha. E atualmente estou atendendo aqui em Caxias, eu tenho um consultório na Júlio de Caxias, certo? Então, não deixem de comparecer na live que a gente vai fazer sobre a projeção de sonhos, sobre tudo que a gente passou aqui em 2020, que não acabou o ano ainda, que a gente pode mudar uma série de coisas e que a gente pode projetar uma vida diferente para 2021. Me chama no direct quem quiser o combo sobre a projeção no futuro, quem quiser ler sobre a hipnoterapia, os atendimentos, vocês vão amar, certo? E o mais importante, gente, vão dar uma olhadinha lá no vídeo da Simone. Quero que vocês deem uma olhadinha no vídeo da Simone. Quem Quem era estiver aqui comigo... Simone? Oi, Simo? Não, quem era aquela Simone, né? Chorosa, dor e dor e dor, e hoje está aqui feliz. Isso aí. Ontem também eu vi a Simone num passeio, ela postou uma foto, achei maravilhoso. Quanto tempo tu não fazia esses passeios Nossa, agradáveis muito com... tempo. Eu não ia para a praia, porque imagina ir para a praia, ficar sentada no banco do carro. Muita dor eu tinha no quadril. E hoje eu estou vivendo. É isso aí, isso aí. Tem gente me pedindo quantas sessões são necessárias. Gente, cada um é um, tá? Cada problema é um problema, cada pessoa é uma pessoa. Se Mas você for vai caso adorar, de... vocês vão adorar, vocês vão fazer 10 sessões e vão achar pouco ainda. Olha só, se for caso de vícios, eu tenho um protocolo, doenças é outro protocolo, tá? Se for sentimento, se for relacionamento, como eu falo para vocês, olhem lá no meu blog, www.taniailha.com.br, lá eu escrevo algumas coisas. Tem pessoas, no e-book também, tem pessoas que em uma sessão, 10. No máximo 2 ou 3 sessões, tudo bem. E tem pessoas que, como eu, precisei de 5, 6, 7, 8 sessões. O que eu vou falar para vocês, cada um é um. E a Simone sabe que eu deixo as pessoas bem à vontade. E as pessoas que vão me dizendo, olha, eu preciso ainda, eu tenho que fazer algo ainda. E você vai sentindo que nós somos muitos sentimentos. Então, o que eu normalmente ofereço? Tratamento. Por quê? Vamos lá. Tem o depoimento da Nayara Sericato lá no meu canal do YouTube. Procurem ali, anota aí, Nayara Sericato, e ela fala nitidamente. Hoje ela é minha colega hipnoterapeuta também. Ela morou em Londres, tá, gente? Ela tem uma história também muito forte. Ela foi abusada sexualmente. E isso provocou um ódio, uma raiva dela. E detalhe, quando ela era abusada, o abusador dela falava assim:
quando ele fazia ela tocar nos órgãos e que ele chegava, né, a ejaculação, ele falava, você viu o que você fez? Você viu? Viu o que você fez? Olha o que você fez. Para uma criança. Uma criança entende o que está acontecendo? Não. Quando uma criança vê um líquido saindo, o que ela pensa? Eu machuquei a pessoa. Eu machuquei. O que ela gravou dentro dela? O que ela gravou dentro dela? Que ela era ruim. Que ela era ruim. Que ela era o problema. E ela começou a se machucar. Ela tem as marcas. Podem ir lá olhar no meu YouTube. Ela fez um depoimento, mandou para mim, lindíssimo. Ela se machucava, ela se cortava, ela se arranhava, ela arrancava os cabelos dela, porque ela via como se ela fosse o problema. Quando nós fomos para a sessão de hipnoterapia, o que aconteceu? Ela acessou, eu acho que foi o ódio. E ela sentia ódio, 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 e de olhos fechados ela falava ódio, 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 e vinha como... Aí ela foi, visitou as cenas do abuso, ressignificou. Foi difícil, foi um trabalho muito árduo, fazer entender que aquele abusador talvez tivesse sido abusado também, fazer ela entender uma série de coisas, tá, gente? Veja bem, não estou protegendo abusador nenhum, né? Que nesses dias um engraçadinho falou assim, ela fala de perdão porque ela não foi abusada. Eu fui abusada. Se vocês verem lá na minha história, eu conto para vocês. Mas o perdão fala de mim, não do outro. E quando eu perdoo, deixa Deus cuidar daquela pessoa. Eu preciso cuidar de mim e do que está aqui dentro. E eu não sei se eu tenho mais 1 ano, 10 anos nessa terra, ou 20 anos, ou 1 mês. E eu preciso viver bem no período que está aqui. Porque eu acho que quando eu chegar lá no céu, a primeira coisa que Deus vai pedir para mim é assim, tu te amou? Você cuidou de ti? Eu acho que é a primeira pergunta que Deus vai fazer. Mas enfim. Aí ressignificamos, tudo certo. Passou 1 mês, ela me ligou. Tânia, aos gritos assim, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem, acho que não adiantou nada, eu não tô bem, eu não tô bem. Eu falei, calma, o que aconteceu? Calma, calma, o que aconteceu? Eu não tô bem, aquela mesma, acho que era o ódio, o mesmo ódio veio, papapá. Calma, vamos ver o que aconteceu. Chamei ela, abri uma exceção, fui num horário, troquei horários, atendi ela. Quando ela foi para estado hipnótico, e que veio a raiva. Ódio e raiva são muito parecidos. E como a gente não entende muito bem os sentimentos, o que apareceu para ela? Raiva, 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 raiva. E ela, quando eu pedi, eu faço uma técnica que a pessoa fecha os olhos e vai descendo as escadas, ela acessou aqui, o quê? A barriga da mãe. E a mãe tinha sido abusada sexualmente. E isso fez com que gerasse ela. E a mãe, desesperada, queria saber o que podia fazer, o que não podia fazer. O que ia fazer com aquela criança, e aquela criança no útero sentiu toda aquela raiva. Então, a gente tinha ressignificado o que? O ódio. E o ódio tinha resolvido. E o que ela estava sentindo naquele momento? Raiva. Por isso que eu ofereço tratamento. Porque nós somos um emaranhado de emoções. E, de repente, hoje tu traz medo, amanhã tu vai trazer, sei lá, angústia. Simone, tu trouxe o que mesmo? Raiva? Medo, raiva, confusão mental, insegurança e perdão. Vocês entendem quantos sentimentos diferenciados? Então, a gente acessa o sentimento que mais causou algum problema e depois a gente vai resolvendo. Quando que a gente percebe que a hipnoterapia de fato e verdade transformou a nossa vida? Quando? No dia a dia, né, Simone? No dia a dia. Nossa, muito. Quando de fato tu percebeu que minha vida é outra depois que eu comecei a fazer hipnoterapia. E quando tu percebeu de fato que tua vida tinha mudado? Eu acho que no segundo encontro. No primeiro eu já estava ótima. No segundo eu já estava... Para mim foi desde o de sempre, desde o começo. E eu lembro que a Simone fez uma... Como é que tá as dores? Tu lembra? Tu dizia, como é que tá as dores? Eu dizia, eu não tenho mais dor. E eu lembro que a Simone um dia me mandou uma mensagem assim, tu não adivinha, Tânia, o que aconteceu? Eu falei, ai meu Deus, não me assusta, o que tu fez?
Limpei os potes da minha casa lá, o armário com os potes. Isso. Como assim? O que aconteceu? Era algo que ela não conseguia fazer. Uhum. E ela foi lá e fez isso, certo? Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Já tá acabando o tempo, nem sei que horas são. Acho que o Instagram liberou mais horário para nós. Olha só coisa boa. Uau! Olha só que coisa boa. Eu pensei que já tinha caído porque é 1 hora e já foi 1h20. Muito bem. Então, assim, Simo, para encerrar, para não se prolongar muito, porque olha só que legal o Instagram achou relevante e nos deu mais um tempinho aí. Por favor, se alguém quiser entrar em contato, Simone, pode te chamar no direct aí do teu Insta? Tu Pode. permite aí? Se as Sim, pessoas com quiserem. certeza. Muito bem, muito bem. Se alguém tiver dúvida, me chame também, tá? A hipnoterapia está disponível para todo mundo, como eu falei, mas nem todo mundo está disponível para hipnoterapia. Por quê? Porque nem todo mundo quer se entregar ao processo. Porque a gente acha que vai lá na Tânia, ou vai lá na hipnoterapeuta Nayara, ou vai na psicóloga, vai no psiquiatra, ele tem que resolver nosso problema. Não. Você tem que resolver o problema da sua vida. E você tem que transformar a tua vida. O que que eu sou? Eu sou uma condutora. Eu ofereço caminhos, é como um GPS. Eu vou falando, vira à direita, vai para a esquerda, caminhe mais tantos quilômetros, volte, faça isso. E o que que acontece quando você não aceita a sugestão? Você tem que refazer a rota de novo. Percebe? Você vai e quando você não aceita a sugestão e quando você não aceita aquela transformação e você entende que algo vai acontecer, você refaz a rota. E quando você refaz a rota, você perde tempo. Então, o que você resolveria em 10 minutos, em 20 minutos, chegar lá no caminho, você vai fazer a rota, você vai voltar e você vai ter que voltar para aquele caminho. E você perde tempo. Eu dou a sugestão, cabe você resolver se você aceita essa sugestão, se você aceita a ideia e se você aceita transformar. Eu vivo falando, a gente já tem um muro construído, né? Que são nossas ideias, nossas crenças e nossas opiniões. Continuar botando tijolos em cima desse muro é fácil. Agora, a gente quebrar todo esse muro e reconstruir ele é bem difícil. O que é quebrar o muro? É negar-se a si mesmo. É transformar o que está dentro de ti. Certo? Então, gente, um beijo para Ai, que todos. lindo! Tu fala muito bem. Amo, amo outras palavras. Ai, obrigada, Sim. Tu é um amor, tu é maravilhosa. Muito obrigada, gratidão. Me coloco à disposição. Gratidão, sempre. Nos falamos essa semana, Simone. Que Deus Sim. abençoe e qualquer coisa me chamem, certo? Um beijo para todos. Simo, manda um beijo aí pro pessoal que daí a gente Beijo para encerra. todos. Isso aí, certo? Um beijo, me coloco à disposição. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau.